pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast sobre feminicídio ontem e hoje. Vamos começar com a Carol falando um pouquinho mais sobre o assunto. Oi gente, obrigada pelo convite. Bom, pra gente começar, eu gostaria de trazer um caso polêmico, né, a respeito do feminicídio. É um caso um pouco antigo, que é o caso da Praia dos Ossos, em que a Ângela foi assassinada pelo namorado da época, né? Ele chamava Raul, conhecido como Doca também. E o caso, ele se tornou polêmico justamente pelas tratativas que foram dadas ao andamento do caso, né? Então, assim, a Ângela foi morta, mas a todo momento quem era a vítima era o Raul, o Doca, né? A todo momento as pessoas tentavam justificar o fato dele ter matado a Ângela pelo amor dele, que era demais, ou pelos ciúmes dele. E tamanha comoção que ele conseguiu causar nas pessoas, que começaram a fazer produtos com o nome dele, as pessoas começaram a manifestar a respeito da soltura dele, que ele fosse inocentado, enfim. E isso causa um choque muito grande na gente, quando a gente para pensar que uma pessoa perdeu a vida, mas quem a matou que foi tratado como vítima, né? Por outro lado, a gente vê que, aí você mesmo falou o tema de hoje, ontem e hoje. Ontem, nossas avós, nossas bisavós, tataravós, elas não tinham oportunidade de se expressarem quanto ao que elas sentiam dentro de casa, as agressões físicas, psicológicas, morais. E hoje em dia está mudando. As mulheres têm mais um lugar de fala, conseguem se expressar por meio de redes sociais, jornais, televisão, que dão abertura para essas mulheres falarem sobre o assunto mais abertamente, o que não era possível antes, pela questão do patriarcado, da mulher ser submissa ao homem. Por exemplo, a Lei 13.104 de 2015, que tipificou, colocou como qualificadora o feminicídio, né, em seu parágrafo 2º. Ou seja, só de tipificar e colocar a mulher ali como centro de um crime, não como algo bom, mas como que traz mais relevância, né, já é uma mudança. Não tinha isso. Não tinha isso, as mulheres não tinham essa abertura, não tinham esse respaldo. Até aproveitando, né, isso que a gente está comentando, tive um relacionamento super tóxico. Pra gente entender um pouco dessa evolução e essa diferença, resumidamente, ele começou a me perseguir, começou a me ameaçar, e eu tava no lugar e ele descobriu ele atrás de mim. E aí foi quando eu tomei a iniciativa de fazer um boletim de ocorrência, porque as ameaças já não era mais uma brincadeirinha, já estava ficando uma coisa mais séria. E assim como a gente pensava, eu pelo menos pensava antes, que é por amor, é por paixão, igual foi o caso da Ângela, né, que foi relatado dessa forma, virou uma coisa fora do meu controle. E aí foi quando eu fui na delegacia de mulher para poder relatar o que estava acontecendo. E a recepção, a forma, eu fui atendida por uma policial mulher, e isso trouxe mais segurança, como você falou. E aí eu tive um acompanhamento com um psicólogo, eles iam na minha casa uma vez a semana para fazer esse acompanhamento, para saber se ele tinha voltado a me procurar. E aí foi quando saiu a medida protetiva, que foi estabelecido que ele teria que ficar a 500 metros de distância. Foi aonde eu senti mais segurança, porque eu poderia até estar ali naquele lugar, mas eu tinha algo me protegendo. E muitas das vezes, a gente vê nos casos antigos que as mulheres tinham medo, porque muitas vezes eram julgadas por próprias mulheres, como foi o caso da Ângela, e hoje em dia a gente já vê que tem uma união mais de mulheres. Tem páginas que abordam esse assunto, né? Chamam as mulheres para se expressarem, para falarem o que elas estão sentindo, com apoio psicológico. Encorajar outras. Sim, exatamente. E eu fico pensando, gente, como que a Ângela, ela pode ter sofrido tantos abusos, sabe? O tanto que ela poderia ter ficado calada. Não, e o antes, se ela tivesse falado antes, conversado antes com alguém. Tudo bem que antigamente, igual você falou, as mulheres não se ajudavam, mas a história poderia ser diferente. Então assim, ela não tinha esse apoio de outras mulheres, ela não tinha nada com que ela pudesse falar. Então assim, eu acredito que agora, né, onde estamos, no mundo atual, as mulheres se ajudam, mas o tanto que existe mulheres que elas não conseguem falar o que acontece dentro da sua casa, o tanto de mulheres que não conseguem pedir ajuda. Então assim, eu fico muito feliz por você ter conseguido pedir ajuda, porque realmente isso mostra que as coisas mudaram. Porque, como o caso, ela não tinha apoio nenhum de outras mulheres. Eu espero realmente que as coisas mudem
e que o governo, a sociedade vão nas raízes dos problemas e que comecem a implantar prevenção nas escolas, nas comunidades, nos CRAS, e que as mulheres tenham mais apoio, como a Casa de Sara, né? que atua nesse apoio psicológico e moral para essas mulheres. É isso, pessoal. Finalizamos com mais um podcast Feminicídio Ontem e Hoje. E até a próxima!